E aí, galera, boa noite. Tô gravando à noite, né? E hoje é domingo, dia das mães, então feliz dia das mães para as mamães aí da sala. Eu tô aqui no dia 10 de maio e eu vou já avisar vocês que a prova de vocês eu vou fazer na semana que vem, tá? Não é nessa semana agora do dia 10 ao dia 17, não. Vou fazer na semana que vem. E aí eu vou mandar para vocês na quarta ou na quinta-feira como vai ser a prova e já adianto a vocês, a prova vai ser sobre exercícios de contrarrazões ao recurso de revista, que eu vou corrigir nesta aula. Então eu vou fazer a correção agora, vocês já me enviaram, alguns não enviaram por uma falha de comunicação minha, peço até desculpas, mas de qualquer maneira eu vou corrigir agora a atividade e é com base nessa correção e na atividade que vocês fizeram que nós vamos fazer a prova. A prova vai ser o mesmo anunciado, inclusive vocês vão fazer e vão me enviar pelo Classroom. Eu vou criar a atividade lá, a prova, tudo bem? E vocês vão fazer. Mas isso eu vou explicar direitinho, tanto no Classroom quanto no e-mail da turma, beleza? Então vamos à correção da atividade. Bom, a atividade é sobre recurso de revista e começa assim. Em termos gerais, o senhor Washington foi empregado no município de Muqui, lembro, né? Um município lindo, ente da federação optante pelo regime seletista, e moveu reclamação trabalhista em face de seu ex-empregador para que fossem pagas horas extras, bem como pleiteou as diferenças de base de cálculo do adicional de salubridade, que era pago sobre o salário mínimo, ao passo que na inicial argumenta de que o adicional deveria ser pago sobre remuneração, nos termos do artigo 7º, inciso 23 da Constituição. Sede de sentença, o juiz julgou parcialmente procedente a ação, sob entendimento de que o reclamante não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito quanto às horas extras. Então negou as horas extras, mas entendeu que a base de cálculo do adicional de salubridade realmente deveria ser a remuneração do empregado e não o salário mínimo. E resignado, o patrono e compadre do Sr. Washington interpôs recurso ordinário em relação às horas extras, sob o estigma de que o município não apresentou os cartões de ponta e, portanto, nos termos da súmula 338 do TST, a jornada descrita na inicial deveria ser reputada verdadeira naquele processo. Por outro lado, o município não recorreu. Então, atenção para esse, por outro lado, o município não recorreu. Por quê? Porque o município venceu a questão das horas extras, porém ele foi vencido quanto à base de cálculo da insalubridade. Então, ele não ter recorrido significa que, de certo modo, o procurador do município concorda com o juiz que a base de cálculo da insalubridade tem que ser remuneração. Beleza? Mas vamos continuar. Sem embargo, em sede recursal e de remessa necessária, o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região negou o provimento à remessa necessária. Então vejam, teve remessa necessária, o município, e foi negado provimento a essa remessa. E deu provimento aos argumentos do Washington, que culminou também na condenação do município ao pagamento de horas extras. Quer dizer, ele tinha ganhado a questão da base de cálculo, da insalubridade, e agora ganhou as horas extras também. De acordo com o tribunal, o fato de um município com certeza ter mais de 20 empregados faz com que seja aplicável a ele a súmula 338 do TST. Diante disso, o município de Muqui, por meio de sua procuradora municipal Sheila Pérez, interpôs recurso de revista em contrariedade ao acórdão do TRT, sob os argumentos de que: primeiro argumento, quanto às horas extras, violação legal do artigo 818 da CLT, na medida em que o ônus do empregado de provar os fatos constitutivos de seu direito não pode ser transferido ao empregador. E tópico 2 do recurso, no que se refere à insalubridade, há violação à súmula vinculante número 4 do STF, na medida em que o salário mínimo não pode ser alterado como base de cálculo por decisão judicial. Curiosidade, já falei isso com vocês quando a gente teve aula disso, muito tempo atrás, né? Direito material ainda. Mas realmente, o STF interpreta essa súmula vinculante nesse sentido. É uma interpretação sem pé nem cabeça. Na verdade, não é sem pé nem cabeça, né? Juridicamente sem pé nem cabeça, mas é uma interpretação política e o STF entende que não pode ser substituído o salário mínimo como base de cálculo da insalubridade enquanto a lei não for modificada, enquanto a CLT não for modificada nesse sentido. Então, o argumento está correto da procuradora do município, tá? Expositis,
considerando que o advogado e compadre de Washington não sabe de nada sobre recurso de revista e que sua banca foi contratada para contrarrazoar o recurso interposto, elabore a peça necessária à manutenção das condenações favoráveis ao Sr. Washington. Vocês estão, então, do lado do Sr. Washington. Para tanto, considera que consta no recurso de revista demonstração de transcendência. Lembra? Tem que mostrar, né, a transcendência das matérias. E que as hipóteses de cabimento apontadas foram as dos artigos 896A e C, ou seja, ele está dizendo tanto que há violação jurisprudencial, no caso ali súmula vinculante da STF, quanto violação legal, no caso artigo 818, mas que não há depósito recursal ou pagamento de custas. Primeira coisa que a gente tem que tentar ficar atento também. Além de a jurisprudência utilizada carecer de referência à fonte de seu repositório e de ter sido realizado de forma sucinta o cotejo entre as violações apontadas e a decisão atacada. Beleza? Então, esse tipo de recurso de revista, ele traz para a gente inúmeras possibilidades de assunto para contrarrazoar. Mas uma coisa que eu falei para a gente ficar bem atento é essa questão, primeiramente, essa questão de que não há depósito recursal ou pagamento de custas. Estamos falando de um município, pessoal. Município não precisa pagar custas nem fazer depósito recursal. Ele é isento de custas. E com relação ao depósito recursal, ele também não é obrigado a pagar, até porque ele vai pagar por regime de precatório, né? Então, o município ele realmente não precisa de depositar depósito recursal nem de pagar custas. Então, quem usou isso como preliminar, errou, tá? Que realmente isso daí não tem nada a ver. Era só uma pegadinha no meio da questão. Mas, contudo, porém, entretanto, todavia, a gente tem pelo menos quatro situações de não conhecimento desse recurso, que são os 4 primeiros tópicos, antes de falar de qualquer coisa numérica. Tá? E aí eu listei para vocês aqui. Primeiro, não conhecimento do recurso por preclusão lógica quanto à insalubridade. Né? Por quê? Lembra? Olha só o enunciado. O município perdeu, tá? Foi vencido quanto à insalubridade em sentença. E ele não fez recurso voluntário. Quando chegou o acórdão do TRT, que não modificou em nada o que ele já tinha perdido, né? Ele vem e faz recurso de revista agora querendo discutir insalubridade. Detalhe, se ele discutisse a insalubridade no recurso para o TRT, possivelmente ele teria vencido, porque nós estamos falando de descumprimento de uma súmula vinculante. Logo, ele teria vencido, ou no TRT ou no TST, ou no STF, mas ele teria vencido. O problema aqui não é o mérito, o problema aqui é uma questão processual de preclusão lógica. Tá? É uma questão aqui de venire contra factum próprio, que eu falei para vocês quando a gente falou de recurso de revista. Inclusive, há uma orientação jurisprudencial do próprio TST quanto a isso, que eu coloquei para vocês lá no materialzinho, que é a orientação número 334 da SDI 1 do TST. Vejamos ela. Ó, incabível recurso de revista de ente público que não interpôs recurso ordinário voluntário da decisão de primeira instância, ressalvada a hipótese de ter sido agravada na segunda instância a condenação imposta. Na segunda instância, não foi agravada a questão da insalubridade. Então, neste caso, há uma preclusão lógica quanto à insalubridade, beleza? Esse é um fundamento que deveria ser usado nas contrarrazões. Se ele vai ser acatado ou não, é outra conversa, mas é um fundamento possível, beleza? Segundo fundamento de não conhecimento. Bom, não conhecimento do recurso porque não preenchido não preenchida, né? Não preenchido mesmo o requisito da linha A do artigo 896 com relação às horas extras. Por quê? O artigo 896 com relação às horas extras, ele fala que vai caber recurso de revista quando você for contrário, o entendimento do tribunal que você está recorrendo for contrário a uma súmula do TST. Neste caso é o contrário. O TRT está aplicando a súmula do TST. Se ele está aplicando a súmula do TST, você vai pedir para o TST reformar a decisão que está aplicando o entendimento do TST? Não tem sentido. Então, esse recurso sequer merece conhecimento, porque é um recurso que vai de encontro contra
a súmula 338 do TST. Logo, não merece conhecimento. Por mais que as horas extras estejam embasadas no artigo 818, esse artigo 818 já foi interpretado pela súmula 338 do TST, portanto, isso faz com que o recurso do município com relação à ideia de ônus da prova caia por terra, ele nem merece conhecimento. Beleza? Terceira questão que eu trouxe para vocês é o não conhecimento do recurso quanto à divergência jurisprudencial por ausência de indicação de fonte, né, do julgado paradigma. No caso, o julgado paradigma que ele quer fazer menção é a súmula vinculante número 4, mas ele apresenta a súmula vinculante número 4 sem apresentar a fonte do repositório, né, de onde ele tirou essa súmula. E aí a gente tem uma barreira ao conhecimento do recurso no artigo 896, parágrafo 8º, que diz: quando o recurso fundar-se em dissenso de julgados, quer dizer, TRT nosso com o julgado do STF, que é o nosso caso aqui, incumbe ao recorrente o ônus de produzir prova da divergência, mediante certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência. No caso, ele não citou o repositório da jurisprudência, ele não disse a fonte. Beleza? Então, a violação ao artigo parágrafo 8º faz com que não mereça cabimento, não mereça conhecimento, o recurso de revista. Quarta situação que vocês poderiam ter visto: não conhecimento do recurso, porque quando da análise, né, da violação legal, foi feito um cotejo meramente sucinto dessa violação legal para com o acórdão. E aí o artigo 896, parágrafo 1º-A da CLT, ele traz aqui, inclusive no item 3, a ideia de que o correto é fazer uma demonstração analítica de cada dispositivo de lei e a própria decisão. Olha só, sob pena de não conhecimento, é ônus da parte. Item, inciso 3. Expor as razões do pedido de reforma, impugnando todos os fundamentos jurídicos da decisão recorrida, inclusive mediante demonstração analítica e não sucinta, né, de cada dispositivo de lei, da Constituição, de súmula ou orientação cuja contrariedade aponte. Ou seja, você tem que pegar cada pedacinho do acórdão e mostrar por que esse pedacinho está contrariando esse artigo de lei que você está dizendo que está sendo violado. E você tem que fazer isso de maneira analítica e não de forma sucinta. Então, isso também traz o não conhecimento do recurso. Certo? No mérito, a gente percebe que no mérito, vamos dizer assim, você poderia no mérito tentar defender os dois pedidos, né? Defender tanto a ideia da base de cálculo da insalubridade quanto a ideia das horas extras, o ônus da prova quanto às horas extras. Porém, a questão da insalubridade, como eu disse, não tem defesa eficaz, né? Você pode fazer uma defesa, falar, repetir o que foi falado no inicial, mas isso daí vai ser um esforço inútil, perda de tempo. Não precisa, porque isso é uma súmula vinculante do STF que ele já interpretou politicamente de maneira bem duvidosa, e não vai ser nenhum argumento seu jurídico que vai mudar isso, porque não foi uma interpretação jurídica, foi uma interpretação política. Então, acredito eu que no mérito dessas contrarrazões, o máximo que o aluno deveria fazer era reiterar quanto às horas extras, que o município, por ter mais de 20 funcionários, ele tem que ter o cartão de ponto, que o artigo 818 da CLT, em relação às horas extras, já foi interpretado na súmula 338 do TST, que, nesse caso, como o dever de guarda do cartão de ponto fica com o empregador, é dele o ônus da prova de apresentação desse cartão de ponto, e que a partir do momento que ele não apresenta o cartão de ponto, o ônus ele acaba sendo transferido para o empregador, né? Muito embora inicialmente realmente fosse do empregado, quando ele não apresenta o cartão de ponto, a carga dinâmica aí do ônus da prova transfere para o empregador esse ônus. Então você poderia até colocar isso no mérito, né? No mais, as contrarrazões, do ponto de vista formal, seriam feitas da mesma maneira que o recurso principal. Você endereça para o presidente do TRT, faz aquela folhinha de rosto, né, dizendo que você está apresentando as contrarrazões, conforme fundamentações anexas, e aí, a partir da segunda folha, você coloca as suas
contra-razões do recurso. E aí você deveria, pelo menos, apontar as razões de não conhecimento do recurso, conforme foi dito aqui por mim, né? Lembrando que a questão de custas, questão de depósito recursal, o município é isento, mas apontando a preclusão lógica, né? O venire contra factum próprio do município, que não recorreu inicialmente, voluntariamente, da base de cálculo da insalubridade para o TRT, e agora, numa mudança de posicionamento repentina, vem querer fazer esse recurso por meio de recurso de revista, né? Violando, assim, o entendimento da orientação número 334 do TST, da SDI 1. Né? Dizer que com relação ao ônus da prova, isso já foi interpretado na súmula 338 do TST e o TRT da 17ª região está simplesmente aplicando esse entendimento, portanto não cabe recurso de revista. É só vocês lembrarem, gente, recurso de revista serve para uniformizar entendimento. Né? Uniformizar como? Por meio do entendimento superior, do Tribunal Superior. Se o Tribunal Superior já tem essa uniformização, ele já uniformizou o entendimento por meio de uma súmula, não tem por que fazer recurso de revista mais. Certo? Já está sumulado. Se não seguiu a súmula, tem que ser reformado. Se seguiu a súmula, nem merece conhecimento. Nesse caso aqui, seguiu a súmula. Então não merece conhecimento o recurso de revista com relação às horas extras. Ainda assim, né, alegar que, mesmo que ultrapassada a questão da preclusão lógica, quanto à insalubridade, né, não foi cumprido o requisito do parágrafo 8º do artigo 896, no que se refere à fonte do repositório jurisprudencial. Portanto, mais uma vez, ainda que não se entenda, né, pela preclusão lógica, seria o caso de o advogado aqui informar que não merece conhecimento do recurso por causa do parágrafo 8º do artigo 896 da CLT. E lembrar também do não conhecimento diante daquele cotejo sucinto das violações apontadas em relação ao acordo, que não é o correto. Né? O artigo 896, parágrafo 1º-A, determina que esse cotejo deve ser uma demonstração analítica, né, de cada dispositivo violado em relação a cada pedaço da decisão que violou. Se isso não foi feito, então também não merece conhecimento. E reforço, no mérito, eu não perderia tempo, não vejo por que perder tempo falando da insalubridade, porque o STF ele já falou que a insalubridade vai ser no salário mínimo, a não ser que tenha uma convenção, um acordo coletivo, mesmo que o salário mínimo não possa ser indexador, enquanto o legislativo não modificar a CLT nesse aspecto. Lembra que a CLT é um artigo que diz que a base de cálculo da insalubridade é o salário mínimo. Já o artigo 7º da Constituição, inciso 4, fala que o salário mínimo não pode ser índice de correção, ou não pode ser índice vinculante de nada. Então, isso a própria súmula vinculante número 4 fala isso, né? Isso é proibido você usar o salário mínimo. Só que aí o TST, como eu já disse, o STF, como eu já disse, até mesmo suspendendo uma súmula do TST que fala sobre essa questão da base de cálculo da insalubridade, na súmula 228, a STF disse que não, que vai ser salário mínimo enquanto a lei não mudar. Então não tem muito o que falar de salubridade, né? No mérito mesmo, eu só falaria sobre as horas extras, porque nesse caso do ônus da prova, né, o TST ele não pode ser esquizofrênico, ele tem que aplicar o próprio entendimento. No caso do ônus da prova, ele tem uma súmula sobre isso, que é a súmula 338, então ele tem que aplicar essa súmula, certo? Bom, galera, né, essa semana então eu vou mandar para vocês direitinho, tanto no e-mail quanto no Classroom, tá? Como vai funcionar essa prova. E vai ser basicamente a mesma coisa de sempre. Vocês vão fazer a peça em grupo e vão mandar no Classroom, tá? E vou também falar com vocês, continuar, né? Nossas aulinhas aí, falar com vocês um pouquinho sobre liquidação, tá? Depois a gente vai para embargos e agravo de petição, recursos em espécie, embargos no TST, tá? O de divergência e o infringente, e aí a gente termina o semestre, ok? E é isso. Depois a gente vai fazendo também umas iniciais, umas contestações,
A gente vai, como a nossa aula é prática, é bom que a gente tenha essa lembrança e essa pincelada aí na parte teórica, mas aí a gente vai terminar o semestre mesmo só com peças. Eu passo as peças, depois corrijo. Tudo bem? Vou mandar umas peçazinhas da OAB para vocês, assim, mais por mais que vocês já tenham passado, mas porque algumas da OAB recentes têm sido bastante, vamos dizer assim, eu olho para elas e vejo muito isso acontecendo no mundo real. Achei bem legal, eles estão bastante verossímeis, vamos dizer assim, né, com o mundo real. Então, mais para frente a gente começa a trabalhar um pouco nisso. Infelizmente não vai dar para fazer aquela ideia que eu queria fazer com vocês, né, de um processo desde a inicial até a sentença, com audiência e tudo, mas vamos ver se o coronavírus der um sossego para a gente. Acredito que não vai acontecer, infelizmente, mas se ele der, a gente faz. Se não der, paciência. Gente, fiquem com Deus, um abraço, até a próxima.